Fala, galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que a nossa caixinha de perguntas dessa semana acabar. Pô, galera, vocês estão desistindo da caixinha? Mais uma vez eu tive que dar aquele puxão de orelha porque tinha pouquíssimas perguntas nas primeiras ali 9 horas que a caixinha esteve no ar. E aí sim, vocês chegaram junto, mandaram mais perguntas. Tinha algumas perguntas até bem interessantes, dentro das poucas que tinham ali as iniciais. Mas, assim, eu tô vendo que o fim da caixinha tá próximo. Se vocês não chegarem junto, vocês aí que não seguem, o @pautas e táticas no Instagram, ainda não sabem que toda quinta-feira eu deixo lá a caixinha para vocês fazerem as perguntas e aí na sexta-feira eu venho aqui e respondo. Cara, se continuar com essa baixa frequência assim de perguntas, vai chegar o dia que eu vou abrir a caixinha, na sexta-feira vai ter 2, 3 perguntas, eu não vou aqui abrir um vídeo para responder 2, 3 perguntas, beleza? Então, pra gente não deixar esse quadro aqui morrer, se você gosta desse quadro, a gente pede aí para que sejam mais frequentes aí as perguntas, dá até 3 por pessoa, por semana. Acho que a gente tem um bom volume de perguntas aí para continuar fazendo esse quadro toda semana, beleza? Vamos começar então aqui com as perguntas do Felipe Gabriel. O que acha de ala de pé invertido, como o Lucas Braga na ala direita e o Lucas Crispim na ala esquerda? Bom, eu acho que depende muito das características dos jogadores e das funções que eles têm em campo. Se eu não me engano, o Lucas Crispim ele é um meia, né? E aí, quando ele fazia esse movimento, ele abria espaço para que o ponta do time, quando o time jogava num 3-4-3, ele ficasse um pouco mais aberto, na amplitude. Então você começava com uma linha de 4 no meio, mas essa linha de 4 com os dois alas centralizando se transformava num quadrado. E aí os pontas abriam mais e era eles que davam a amplitude no time. Funcionava desse jeito dentro dessas características. Se você tiver... O Lucas Braga, eu confesso que eu não sei os pormenores táticos da utilização dele nessa posição. Mas se você tiver uma ideia que faça sentido, né, do ponto de partida, da função, de para onde o jogador se desloca, quem compensa a posição, tudo dá para acontecer dentro do futebol. Eu vejo que você tem uma curiosidade muito grande nessa questão dos alas, né? Algumas vezes você já fez perguntas sobre alas, e é legal isso, cara, a sua curiosidade, a sua preocupação com entender melhor isso, porque muita gente acha que jogar com um time de 3 zagueiros e alas é simplesmente liberar os caras para atacar na frente, e nem sempre é assim, né? A gente tem aí várias formas de se jogar futebol, e essa daqui é uma delas. Os alas não faziam funções de alas, eles faziam funções de meias com a posse, beleza? E o que eu acho interessante, como eu disse, toda ideia que faça sentido tem lugar no futebol, beleza? Mais uma aqui do Felipe Gabriel. O que acha do elenco do Fortaleza? Cara, eu acho um elenco bem competitivo, mas que não está na primeira prateleira do futebol brasileiro. Ele não entra nos campeonatos com o elenco que tem como favorito para ganhá-los, mas tem um ótimo nível para poder competir e mesmo sem ser favorito poder beliscar alguma coisa. Ainda não aconteceu, mas, por exemplo, Fortaleza já foi para 2 Libertadores, ficando em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. E na última temporada, em algum momento, ele sonhou com o título brasileiro, chegando a liderar, inclusive, o campeonato. Então, eu acho um elenco forte. Agora, eu sei que esse elenco só funciona competitivamente porque tem um técnico como o Vojvoda. Talvez um técnico pior e que não saiba extrair o melhor desse elenco não tenha os mesmos resultados. Ao mesmo tempo, um elenco pior do que esse, nas mãos do Vojvoda, também não teriam os mesmos resultados. Então eu acho um elenco de segunda prateleira no futebol brasileiro, mas uma segunda prateleira bem próximo da primeira, beleza? Não é favorito para conquistar os títulos, mas é sempre um candidato a conseguir incomodar, beleza? Obrigado, Felipe Gabriel. Eu vi que tem mais uma pergunta sua, mas eu vou aqui na ordem das que elas foram mandadas, depois eu volto na sua terceira pergunta, beleza? Enzo Persum. Você considera que o nível do futebol brasileiro dos anos 2000 era baixo, tendo times como São Paulo do Muricy, que jogava feio, mas dominava? Você acha que isso melhorou bem hoje? Bom, vamos lá. Eu acho que tem 2 respostas para esse tipo de pergunta. Ele era baixo em relação ao próprio futebol brasileiro de hoje? Eu acho que ele era pior. Eu acho que o futebol brasileiro melhorou. Nós temos times mais fortes do que os times dessa época aqui, do Muricy e tal, segunda metade da década de 2000, beleza? Eu acho que o nível competitivo interno e até numa esfera sul-americana melhorou, beleza?
Se a gente for comparar com o futebol europeu, por exemplo, que é a nata do futebol, eu acho que nós tínhamos um futebol europeu também um pouco mais baixo no quesito coletivo e tudo mais, porque muita gente vai falar dos craques que a gente tinha e tal, e eu concordo, o nível técnico dos jogadores individualmente era maior, mas coletivamente o jogo andou para frente, então é claro que o futebol europeu também melhorou. E eu acho que a distância dos times brasileiros dos anos 2000 para os times europeus também dos anos 2000, ela era menor do que é hoje. Hoje ela está maior. Mesmo que o futebol brasileiro tenha melhorado, o europeu também melhorou, coletivamente, principalmente. Então hoje nós estamos mais distantes do nível deles, do que estávamos antes. Mas em comparação ao próprio futebol brasileiro, hoje nós temos um nível competitivo maior do que tínhamos nessa época, beleza? Valeu, Enzo. Araújo, Juliano 12. Rivaldo ou Neymar? Claro que essa pergunta aqui é em cima da polêmica que se criou, que nem deveria ter se criado, né? Em cima lá do podcast, não sei se é podcast, mas aquele programa lá que o Romário, né, estreou no canal dele, aí chamou o Neymar, e aí ele fez uma brincadeira de: Neymar, você jogaria na Copa de 70, de 94, de 2002, no lugar de quem? Aí deu lá 3 opções. Em 2002 ele disse que jogaria no lugar do Rivaldo e não do Ronaldinho ou do Ronaldo Fenômeno. Vamos lá, primeiro, eu acho que se ele jogasse no lugar de alguém aí, seria do Ronaldinho, tá? Porque o Rivaldo fez uma Copa primorosa. Alguns defendem que ele jogou mais do que o Ronaldo na Copa. Eu discordo, mas não acho um absurdo alguém ter essa opinião, tá? O Rivaldo jogou muito na Copa de 2002, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Neymar poderia ter respondido que não jogaria no lugar de ninguém, né? Porque eu até acho que ele é mais jogador do que o Ronaldinho era em 2002, mas eu acho que ele respondeu muito na questão de qual desses 3 aqui é mais jogador. E aí ele não levou em consideração, até porque não era algo para ele pensar minuciosamente no que ele iria responder, era uma resenha ali, né, entre 2 ex-jogadores. O Romário não é um jornalista, um entrevistador profissional e tal. Acho que era muito mais uma resenha ali de entretenimento. E aí o Neymar escolheu o jogador menos midiático, que é, no caso, o Rivaldo, e que talvez tenha tido um auge menor. O Ronaldinho teve um auge maior, o Ronaldo nem se fala, e aquela Copa ali, o Ronaldo foi o cara, foi o ídolo de muita gente e tudo mais. Agora, respondendo jogador por jogador, quem jogou mais, cara, na posição do Rivaldo é o Rivaldo. O Rivaldo era um meio atacante, um ponta de lança, quase um segundo atacante, e ele era muito melhor do que o Neymar é hoje. O Neymar que migrou para essa posição mais agora para o fim da carreira, né, de 2019, 20 para frente, ele passou a jogar como esse meia central por uma questão de não conseguir desempenhar mais a função prioritariamente melhor para ele, que era a ponta esquerda. A posição do Neymar é ponta esquerda. O Neymar começou a carreira e viveu o auge de sua carreira jogando na ponta esquerda. Com muita velocidade, driblando, coisas que ele são muito melhor do que ele é muito melhor do que o Rivaldo, nesses fundamentos. O Rivaldo chegou a jogar na ponta esquerda no Barcelona e não gostava de jogar assim. Ele discutiu com o Van Gaal, inclusive, por ter que jogar nessa posição. Então, assim, na melhor posição do Neymar é o Neymar, e na melhor posição do Rivaldo é o Rivaldo. Jogador por jogador, quem eu escolheria para o meu time, depende do que o meu time está precisando. Para aquela seleção de 2002, eu nunca tiraria o Rivaldo para colocar o Neymar, beleza? Essa é a minha resposta para a sua pergunta, uma resposta mais elaborada e contextualizada do que simplesmente escolher um ou outro, porque eu acho que isso não define, não responde exatamente a pergunta. Eu não gosto de comparar jogadores com funções táticas, que jogam em posições diferentes, que desempenham funções diferentes. Outra coisa que eu esqueci de falar, Neymar saiu da ponta esquerda porque a ponta esquerda demanda uma maior participação defensiva também. Muitas vezes ele precisava ser preservado na fase defensiva. E jogar ali centralizado, quase que encostando no ataque como um segundo atacante, era a melhor forma para fazer com que o Neymar corresse menos para trás possível, que ele se preocupasse só em atacar. O Rivaldo era um mestre na defesa? Também não era. Mas o Rivaldo fazia muito bem o seu papel do meio para frente, tá? Eu acho que, diante disso, e diante da polêmica que foi criada em cima da pergunta em questão, eu acho que o Neymar poderia responder de uma forma diferente e não escolher o Rivaldo. Depois o Rivaldo também, né, se sentiu desprestigiado e tal, aí respondeu. Eu achei uma polêmica totalmente desnecessária, beleza? A segunda aqui do Juliano.
Os campeonatos europeus são chatos porque sempre ganham os mesmos? Bom, vamos lá. Eu acho que eles estão com um formato desgastado porque são muitas rodadas, né? 38 rodadas. E a maioria dos campeonatos, ela tem a sua elite competitiva, com ali 4, 5 clubes, que é muito melhor do que o restante. E aí você, por exemplo, vê o Real Madrid montando um elenco que monta, não é para jogar contra a Eibar, Getafe, sei lá, Las Palmas, essas equipes mais fracas da Espanha, para jogar os principais jogos. Nisso, a maior parte de La Liga para o Real Madrid se torna chata. Isso vale para o Barcelona também. Isso vale para o Paris Saint-Germain na França. Isso vale até para o Manchester City na Inglaterra. A Premier League ela tem uma classe média mais forte, tá? Mas, ao mesmo tempo, o Manchester City ganhou os últimos 4 campeonatos ingleses. Ganhou 6 dos últimos 7. Na Alemanha, a gente teve ali aquele período hegemônico onde o Bayern conseguiu 11 títulos consecutivos. Eu não tinha perspectiva de que tão cedo o Bayern não seria campeão. E aí, quando ele não foi campeão, o campeão foi o Bayer Leverkusen, e o Bayern foi, inclusive, terceiro colocado, cara, o Leverkusen dominou sendo campeão invicto. O Leverkusen perdeu um jogo na temporada. Então, assim, eu acho que as ligas, para as elites, elas estão pouco desafiadoras. Eu acho até por isso que o mercado, mais cedo ou mais tarde, vai pedir por uma Superliga, tá? Vai acontecer. Inevitavelmente, gostemos ou não. Ah, vai ser a morte das ligas, ou a morte dos clubes menores. Eu acho que não necessariamente a morte. Eu acho que dá para fazer de um jeito em que haja promoção, rebaixamento e tudo mais, mas eu acho que vai ter uma hora que esses formatos das ligas ou eles vão ter que ser repensados e voltar para uma fase de mata-mata no final. Eu acho até que deveria ter isso, já respondi isso aqui, com menos clubes, mas eu acho que as ligas estão um pouco mais chatas, meio com cara de estadual para eles lá, comparando com o que é o estadual para a gente aqui. Inclusive, o brasileiro nosso, ele pode ser comparado com uma Superliga nacional, onde as ligas seriam os campeonatos estaduais, cada um com sua elite competitiva, e aí depois junta tudo para a gente poder ser pra poder ter no Brasileirão a nossa Superliga brasileira. Mal comparando é o que eles querem fazer lá, só que eles não têm os estaduais, eles têm as ligas nacionais com cada um com sua elite competitiva, e aí na Champions isso se junta. Mas na Superliga isso seria mais extenso, mais flagrante. Eu já fui muito contra, hoje eu estou repensando, mas eu acho que a melhor solução seria realmente rever aí esses campeonatos nacionais. Eu acho que eles não estão chatos porque ganham sempre os mesmos. Porque não é que ganham sempre os mesmos, né? Mas a hegemonia dos times estão cada vez mais longas. Uma hora elas vão passar. E algumas delas já estão passando. A Juventus ganhou 9 campeonatos italianos consecutivos e nos últimos anos não tem conseguido chegar perto do título. Esse ano ela aparentemente não está brigando pelo título de novo. Está invicta, mas pô, tem muitos e muitos empates. Mais do que vitórias. Só um exemplo. Então, eu acho que elas estão chatas porque elas são longas demais. Tem muitos jogos desinteressantes para os principais times que a disputam, beleza? E a terceira aqui do Juliano, seria um retrocesso para o Neymar voltar para o Santos? Não, não chamaria de retrocesso, não. Acho até que é um movimento natural para um jogador de 32 anos, mas a gente esperava que o auge dele durasse mais. A gente esperava que quando ele fez um movimento pro PSG, ele conseguisse jogar mais. Ele jogou só 50% dos jogos, ou melhor, perdeu 50% dos jogos do clube em 7 temporadas. Foi para a Arábia Saudita, que já foi um movimento decepcionante para o jogador do nível dele, mas que a gente entende que a Europa, pelas questões clínicas, físicas, o pacote Neymar, as polêmicas fora de campo, os salários e tudo mais, perdeu o interesse nele. Então ele foi para o lugar que pagaria o que se paga por ele, o que ele vale, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, ele sofreu mais uma vez com uma lesão longa e está tendo ali a sua passagem encurtada. E aí parece que o futebol brasileiro vai ser o caminho. Se não for o caminho, vai ser uma outra liga menos competitiva. Eu prefiro que ele volte para o Brasil do que vá para os Estados Unidos, por exemplo. Então por isso eu não considero um retrocesso. Agora, se a gente acha que o Neymar vai chegar no Brasil e vai deitar o cabelo, não vai, cara. Ele vai jogar numa liga mais competitiva até do que a da Arábia Saudita. Não tem os mesmos jogadores que tiveram auge e hoje não estão mais no auge, mas que são mais badalados, midiáticos, jogadores até, alguns deles, de seleção, que tem na Liga Saudita, mas é uma liga mais difícil, é uma liga onde você faz... Não é uma liga, né, o Campeonato Brasileiro, mas vocês me entenderam, um campeonato
que você faz viagens mais longas, que você tem um calendário mais apertado, que você tem uma pressão de torcida muito maior. Quem acha que o Neymar vai vir aqui e vai fazer a diferença porque ele é muito melhor do que os outros, não vai. Quem acha que ele vai vir aqui e vai ter 100% de carinho do torcedor e não vai ter pressão por ser o Neymar, não vai ser bem assim, beleza? Mas eu não acho um retrocesso ele voltar para o Brasil, não. Acho um movimento natural e torço para que isso aconteça, inclusive. Obrigado, Juliano. Alana Fonseca, um beijo para a Alana, que já fez até live aqui comigo no canal, minha companheira de profissão, inclusive. O que você faria para que Rafinha e Vini Júnior rendessem juntos na seleção? Não tem muito mistério não, Alana, porque eles jogam em posições meio que diferentes, né? O Vini é ponta esquerda e ponto, o Rafinha, ele é mais versátil, ele pode jogar centralizado, ele pode jogar pela direita, pode jogar também pela esquerda, você pode colocar o Vini de segundo atacante. O que eu faria nesse momento, eu gostaria de ver um 4-4-2 na seleção, com o Rafinha e Rodrigo no meio, o Vini mais à frente, e aí a gente pode discutir quem seria essa companhia do Vini. Se o Neymar voltar bem, dá pra jogar o Neymar? Não sei. Dá pra gente insistir no Endrick? E aí a seleção ser o caminho para que ele possa vir a ter mais minutos no clube, não o contrário? Talvez. Pode-se tentar um outro atacante ali, o Pedro quando voltar, o João Pedro, porque tá bem no Brighton, ou sei lá, o Yuri Alberto, que tá bem no Corinthians, sei lá, a gente tem algumas alternativas, mas acho que dá pra fazer, tá? Hoje seria minha alternativa, mas acho que é mais simples e normal e sem muita invenção de acontecer é o Rafinha na direita e o Vini na esquerda. Acho que os dois renderiam bem assim, seria mais simples. O problema é, quem seria o centroavante? Que é também essa posição aí que a gente está discutindo de quem seria a companhia do Vini no 4-4-2. Enfim, eu faria mais ou menos isso, né? Ou no 4-4-2, ou no 4-2-3-1, ou no 4-3-3, com um em cada ponta, beleza? Acho que é o que dá para fazer com os dois renderiam muito bem, em condições normais. Individualmente os dois têm muito talento e coletivamente aí já é um problema para o Dorival fazer o time render bem. Acho que os dois não rendem o que rendem no clube, porque o coletivo também não faz o que os clubes deles fazem. O dia que a seleção estiver azeitada e o coletivo forte, pode ter certeza que os dois individualmente vão começar a brilhar também, beleza? Mais uma aqui da Alana. Qual o principal motivo para a defesa do Real Madrid estar tão vazada? Eu vi o próprio Ancelotti falando que do meio para frente ele está satisfeito e que os problemas são mais do meio para trás. Eu acho que tem a ver com a forma como o Real Madrid escolhe atacar e posteriormente também se organiza para defender. Ele sobe com os dois laterais ao mesmo tempo e meio que esquece dos lados do campo. Na hora de correr para trás, ele tenta proteger mais a defesa, porque o gol fica no centro, então cede o lado, mas protege o centro. Nisso, o movimento natural do zagueiro para proteger o lado acaba desprotegendo o lado oposto, o time acaba tomando muitos gols dessa forma. E também a questão do equilíbrio. A gente pode ver que nos jogos menores, a gente não vê problema algum em jogar Bellingham, Rodrigo, Vinícius Júnior, Mbappé juntos. Nos jogos maiores, vai pecar. Ou alguém vai ter que sair, e esse alguém quase sempre é o Rodrigo, mas quanto mais o Rodrigo joga, mais difícil fica tirar ele do time. E alguém, ou então, se for deixar todos eles jogarem juntos, alguém vai ter que se sacrificar mais na defesa. Esses alguém quase sempre são o Rodrigo e o Bellingham tendo que voltar, correr atrás de lateral, compor linha de 4 atrás da linha da bola, quando o adversário tem a posse, mas isso afasta eles do gol do adversário. A minha solução, tem vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre como o Mbappé poderia se encaixar, e aí eu dou a minha ideia, é fazer uma recomposição mais dependente de qual lado é atacado. Se o Real é atacado pelo lado direito, você faz com que o Valverde abra para o Rodrigo ficar um pouco mais preservado nessa fase defensiva e o Vini tenha que voltar pela esquerda. Se é pela esquerda, é o contrário. O Bellingham abre pela esquerda para o Vini ficar mais avançado ao lado ali do Mbappé e quem faz essa recomposição pelo lado direito é o Rodrigo. Eu faria dessa forma. Não necessariamente você fazer um desses atacantes correr atrás de lateral, mas só compor a linha ali e voltar para ocupar o espaço já é o bastante. Quem iria sofrer um pouco mais com isso são Valverde e Bellingham, que teria que fazer esse balanço, né? Ora jogando como um volante, quando a jogada estiver do lado oposto, ora jogando como um winger, um ponta, um meia mais aberto, quando a jogada estiver do lado deles. Se eu fosse o Ancelotti, eu faria dessa forma. Acho que ninguém chiaria, porque um tá com a mão na cintura sempre em toda a jogada na defesa e o outro tá se ferrando na defesa, beleza?
Eu faria dessa forma. Obrigado, Alana, pelas perguntas. João Destro. Acha que o Ronaldinho teria dificuldade de jogar no futebol atual? Então, depende. O Ronaldinho na ponta esquerda teria, porque ele não vai correr atrás de lateral nenhum. O melhor Ronaldinho que a gente viu foi na ponta esquerda. Mas o Ronaldinho gostava mais de jogar centralizado no meio. Aqui eu acho que ele continuaria rendendo muito bem. Né? Passando o pé mais vezes na bola, pifando os atacantes. Eu acho que ele jogaria ainda muito bem no meio centralizado, tá? Mas na ponta esquerda, onde a gente viu a melhor versão dele, teria muitas dificuldades sim, João. Aqui a terceira pergunta do Felipe Gabriel. Quais as expectativas para o Super Mundial em questão de entretenimento? Cara, vai ser muito legal, né? Mas eu espero de verdade que os times europeus levem a sério. Porque se for aquilo de botar time alternativo para os caras principais poderem ter as férias, a pré-temporada e tudo mais aí preservado, né? Porque já estão cansados e o campeonato ainda vai estar na sua primeira edição, eles não sabem que tipo de importância vai ter, porque a FIFA está tentando criar uma tradição de criar uma Copa do Mundo de clubes depois de mais de 100 anos de vários clubes aí no mundo. É difícil, cara, construir essa tradição e fazer o campeonato ser importante para os clubes que já têm uma temporada muito cheia. Nesse mesmo ano, o calendário da UEFA mudou, a Champions é mais comprida, enfim. Eu tô com boas expectativas, mas eu acho que o termômetro vai ser o quão a sério os times europeus vai levar. Vai ter clube que vai levar mais a sério que o outro, mas eu espero que pelo menos todos eles vão com suas equipes completas, dentro do possível, né, dos que estão disponíveis, dos que não estão lesionados, que aí a gente vai ter um campeonato melhor, mais prazeroso de se assistir, beleza? Obrigado, Felipe, pelas suas 3 perguntas. Guilherme, PQ8. Você acha que o tatiquês moderno excessivo limou a criatividade dos jogadores? Não. Eu acho que a tática é a ferramenta para se extrair do jogador aquilo que eles melhor sabem fazer por mais tempo durante o jogo. Quando a tática é mal utilizada e não respeita as características dos jogadores e desrespeita o equilíbrio de um time coletivo, ela é mal feita. Se você tem um jogador que dribla e que tem na sua principal característica o drible, você tem que criar soluções para que ele passe mais tempo no jogo driblando, que ele tenha espaço para driblar. O que você não pode fazer é, com essa liberdade criativa, dar a bola no pé dele e ele se resolve. E aí ele pega a bola no meio campo tendo que passar por 8. Não é assim que a tática funciona hoje em dia. Antigamente, quando a tática era menos evoluída, os jogadores tinham mais espaço para poder jogar, para poder correr. Tinha um marcador chegando de cada vez para poder dar o bote e ele poder passar por eles. Hoje os times se compactam mais lá atrás e o cara não tem tanto espaço para driblar. A mesma coisa com passe. Enfim, e todos os outros fundamentos do futebol. Porque às vezes as pessoas falam em tatiquês, evolução tática, como se fosse uma coisa só preocupada com a defesa. Olha a participação ofensiva que os zagueiros têm hoje. Olha a modernização do jogo do goleiro, que precisa trabalhar bem com os pés. Os laterais, que não só fazem aquele bate-volta no fundo, eles também apoiam por dentro. Então, a tática evoluiu em tudo. O atacante precisa defender, o zagueiro precisa atacar. Os times são uma unidade. Então eu não acho que tirou a criatividade dos jogadores, não, mas ela tem que ser aplicada da forma que melhor extraia as melhores características de cada jogador e que isso dentro de um coletivo seja um time sustentável, beleza? Não é só jogar os jogadores mais talentosos no time que eles vão dar certo. É obrigação do técnico, tendo 4 peças ali ofensivas muito talentosas, fazer todo mundo jogar junto. Depende. É um quebra-cabeça, cara. Eles têm que se encaixar. Se você tiver jogadores que fazem mais ou menos a mesma coisa, ocupam o mesmo espaço, eles não vão se encaixar. Beleza? Dentro do quebra-cabeça de um time. Obrigado, Guilherme. Lucas Gabriel da Silva. Por que os clubes buscam sempre os mesmos nomes famosos, ao invés de ter criatividade de talentos? Achei que tinha mais aqui na pergunta e abri ela para ver se tinha mais alguma coisa. Cara, nem todo time é assim, né? Se a gente vê aí o próprio Botafogo, com um scout aí que busca jogadores muito valorizados, mas em mercados mais alternativos, para poder pagar o menos possível, né, nessas suas contratações. Porque se buscar sempre os principais nomes,
vai se pagar mais caro e vai ter mais concorrência. Então eles não são tão criativos assim. Desde que o Botafogo começou a contratar assim, eu julgo muito, julgo mesmo, os times que buscam sempre os mesmos nomes, que se destacam e tal. O que olha pro lado, pro rival, o cara tá ali de saída, vamos contratar ele então. Eu julgo demais, porque parece que os caras realmente não são profissionais o bastante para poder sair da caixinha. Isso me incomodava muito com os treinadores, inclusive. Você tinha ali uma roda ali com uns 15 nomes, e era uma verdadeira dança das cadeiras, né? Um demite aqui, o outro demite ali, às vezes o técnico daqui vai para lá, o técnico de lá vai para ali, sabe? Então você tinha os mesmos técnicos sempre trabalhando. Hoje em dia não, hoje o mercado se expandiu, se olha mais para a América do Sul, se olha mais para o mercado português, enfim. Não é bem assim do jeito que você está falando não, mas eu tenho a mesma crítica que você, tá? Quando acontece, mas hoje em dia, graças a Deus, isso tem se diluído um pouco mais. Obrigado, Lucas. Lux Felipe 021. Palpite para os campeões estaduais. Cara, não dá para fazer isso, não dá. Porque vários estaduais aí, os times principais vão começar a jogar agora. E aí já tiveram resultados ruins e tal. Né? Sem falar que, são 27 estados. Se eu falar só os estados mais conhecidos aqui, com certeza vai ter gente aí dos outros estados que vai querer que eu dê opinião e vai ser complicado. Então eu não vou me arriscar não, tá? Me desculpa. Na próxima você faz uma outra pergunta que dê para ser respondida com mais facilidade, beleza? Não dá pra gente arriscar palpite. O Campeonato Paulista ele é meio que uma exceção, porque os clubes estão jogando com o seu elenco principal, com exceção de São Paulo, que estava lá nos Estados Unidos, praticamente desde o começo. Mas mesmo assim, cara, chega ali na fase de mata-mata, tudo pode acontecer, em um erro, um lance, um jogo, os times podem sair. A gente pode falar quem são os times mais preparados, que tem um elenco melhor, que são os mais favoritos, mas não os que são... não os que vão ganhar de fato. Isso eu não tenho o poder. Eu acho que em São Paulo, por exemplo, o Santos está um pouco atrás. É muito fácil falar que é o Palmeiras, mas o Corinthians também tem um bom nível competitivo e o São Paulo investiu bem para isso. Tem a sequência ali de um técnico também. Então acho que vai ficar entre os três ali em São Paulo. Entendeu? E é praticamente o único assim que eu consigo palpitar, porque os outros aí já estão rolando e os times principais, alguns deles ainda nem estrearam, beleza? Mas obrigado aí, Lux Felipe. RenCR.90. O que tem achado do Ruben Amorim no United? Cara, eu não lembro se eu respondi essa pergunta exatamente essa, mas eu respondi sobre o Ruben Amorim no United. Assim, o United contratou um treinador que trabalha totalmente diferente do anterior, dando a ele um elenco que foi montado pelo anterior. Obviamente ia ter dificuldade. O Ruben Amorim joga com 3 zagueiros, o Ten Hag não jogava. O Ten Hag indicou De Ligt, indicou Mazraoui, indicou outros jogadores que o Ruben Amorim não tem tanto apreço assim. Mas, cara, desde o Ferguson, o United não tem acertado no técnico. Vários grandes jogadores chegaram no United e não conseguiram render. Então eu me recuso a falar que o problema do United é o treinador. Se escolheram o Ruben Amorim para ele fazer o que ele fazia no esporte, que se dê tempo para ele fazer. Que não se safe o trabalho dele antes do fim e que não se trate ele como culpado pela má fase do clube, beleza? Trocou de técnico porque estava mal. Continua mal com um técnico novo. A culpa é do técnico? Não. Então vamos deixar ele trabalhar para quem sabe as ideias dele sejam mais assimiladas, tem uma janela de transferências aberta, vamos ver se o United vai fazer algumas mudanças aí no elenco, se o próprio Amorim vai indicar alguns nomes, se o clube vai atrás de outros nomes para poder dar ao Amorim um material humano mais compatível com as ideias dele. A partir daí, a partir da próxima temporada, a gente pode ter um pouco mais de leitura sobre o trabalho do Amorim. Ele pegou o bonde andando, eu acho muito injusto a gente apontar o dedo e falar o United tá mal porque o Amorim tá mal. Não é assim que a banda toca, não é assim a minha leitura de futebol, beleza? Principalmente para se analisar trabalho de treinador. Mais uma aqui do RenCR.90. Quais suas expectativas sobre o Carille no Vasco? Tem uma outra pergunta aqui sobre o Vasco. Quando chegar nela eu respondo. E quando chegar nela eu respondo a sua também, RenCR.90.
Fica comigo aqui no vídeo até o final. Quando chegar outra pergunta eu respondo as duas ao mesmo tempo. Prometo que eu vou responder, beleza? Renato Adorno. Tá animado para assistir qual o jogo da Champions na próxima rodada? Cara, o do City. Porque o City é o que tá ali dos grandes, digamos assim, dos principais times, o que tá mais ali com o pé fora, né? Ele tá hoje na zona de classificação, na zona de eliminação, né? Fora da zona de classificação. Ele só precisa ganhar do Clube Bruges na próxima rodada. Se ele ganhar, tá fora. Não, se ele ganhar, tá dentro. Se empatar, tá fora. Então eu vou assistir esse jogo. Eu estou esperando uma vitória do City, mas é o jogo ali que tem mais... onde tem um time com mais a perder. Paris Saint-Germain também pode ficar fora, mas ele só depende de um empate, né, para se classificar praticamente. Então eu vou escolher assistir o do City. Beleza? Ainda o Renato Adorno. Gosta do futebol no Dembélé? Gosto. Um jogador veloz, driblador, ambidestro, finaliza com as duas pernas, dribla com as duas pernas. Gosto muito dele. Achei ele super valorizado quando ele saiu do Borussia para o Barcelona pelo preço que foi pago por ele? Achei. Mas isso não faz dele um mau jogador, não. É um bom jogador, sim. Um dos melhores pontas aí que se tem no mundo. A terceira do Renato. Gosta do trabalho do Sérgio Conceição? Gosto. Queria ele no Botafogo, inclusive. Mas ele acabou indo para o Milan antes do Botafogo tentar fazer alguma proposta. E o Milan vem bem aí nesse começo de trabalho com ele. Gosto muito do Sérgio Conceição. Mais um técnico português aí bastante promissor. E jogando bem no mais alto nível. Ronaldo Bianchini. Obrigado aí, Renato. Ronaldo Bianchini. O que acha do encaixe do Cuéllar no time do Grêmio? Cara, eu acho que vai ser muito interessante. Ele e o Vila Sante ali, se o Vila Sante permanecer, vai ser uma ótima dupla de volante. Vai faltar um pouco de pegada na marcação, eu acho, mas uma distribuição de jogo ótima, uma saída de bola excelente, uma retenção de bola. Eu espero que o Grêmio seja um time de posse de bola com esses dois volantes. Acho que foi uma excelente contratação ali do Grêmio. Mais uma do Ronaldo. Sobre o City. Acho que classifica na última rodada. Se cair, tem salvação para a temporada? Acabei de dizer, né? Tô esperando uma vitória do City. Acho que o City é favorito para jogar contra o Clube Bruges. É em casa, tem que ganhar. É só ganhar, fazer o dever de casa que vai se classificar. O Bruges tem um time ali que também tá brigando por classificação. Mas é claro que o City é favorito e eu espero que se classifique. Tem salvação para a temporada? Cara, é uma temporada abaixo do esperado, com certeza. Se cai nessa primeira fase da Champions, não se recoloca na briga pela Premier League. Acho que nem o título da FA Cup, se vier, salva a temporada. É uma temporada, a pior delas, do Guardiola no City. Mesmo que a primeira tenha sido sem título, acho que essa seria a pior ainda. Principalmente porque aquela foi a primeira. Essa já é a 9ª ou 10ª temporada dele por lá. Então, depois de tudo que ele construiu, a expectativa sobre ele aumentou muito. E aí, de repente, ele não tem o sucesso que dele se espera, seria a pior temporada do Guardiola no City, beleza? A terceira do Ronaldo. Vendo o retrospecto da fase de grupos da Champions, qual time foi a maior surpresa e decepção para você? Decepção, o City. E seria surpreendente também o City ficar de fora, mas assim, surpresa... Vou escolher uma surpresa positiva, tá? Se a gente for ver ali os primeiros colocados, tem Atlético, tem Inter de Milão, tem Barcelona e Liverpool, que não dá para chamar de surpresa. A Atalanta é uma séria candidata à surpresa. Eu vou ficar com a Atalanta. A Atalanta é uma surpresa positiva. Em meio de tantas cobras aí que podem ficar, algumas delas já confirmadas no mata-mata, né, no play-off ali, antes das oitavas de final, a Atalanta tem tudo para se classificar entre os 8. Então, para mim, é a maior surpresa positiva. Vamos lá. Obrigado, Ronaldo, pelas suas 3 perguntas. Cara, eu não sei ler esse nome de usuário aqui, não. 22 VCTRHG. Por que vocês fazem isso, né? Por que vocês não colocam o nome de vocês? Deve ser Vitor o nome dele, né, aqui, né? VCTRHG. Tá. Você sabe quem é, né? Você que fez a pergunta, você sabe que é pra você. Por que aqui no Brasil os times não têm tanta paciência e tempo com técnico novo? Cara, porque aqui no Brasil não se dá tempo pra nem técnico nem jogador sair de uma fase. Principalmente técnico.
Se o cara tá bem, continua. Começou a oscilar, tá mal, troca, tem que trazer outro, como é que fala? Fato novo, tem que trazer o fato novo, para ver se o time melhora. É assim a cabeça de vários dirigentes e também de vários torcedores. Geralmente começa até com um torcedor, né? Que faz uma pressão externa, a pressão externa vira interna, porque os jornalistas começam a perguntar isso, daqui a pouco os dirigentes começam a se sentir pressionados, o próprio técnico começa a balançar e cai. É a ordem cronológica das coisas no futebol brasileiro quando as coisas vão mal. Como o próprio Mano Menezes falou, né? Todo técnico no Brasil é interino. E o tempo para se continuar no cargo é comprado com as vitórias. Se as vitórias não vêm, o trabalho acaba sendo ceifado antes da hora. Gabriel Baltazar, o que achou do caso Dani Olmo e Pau Victor no Barcelona? Eu achei uma vergonha, né, cara? Porque o time já sabe que não tem dinheiro para fazer os investimentos que fez. Fica contando com acontecer um milagre para poder inscrever os jogadores. E aí eu nem sei qual foi a conclusão da história, mas chegou a um determinado momento que eles estavam proibidos de serem inscritos em La Liga. Depois eu vi que eles poderiam, na Supercopa, em La Liga, eu não sei se teve alguma reviravolta. Mas, cara, só de ter essa possibilidade de você contratar o cara e não saber se pode inscrever, é uma vergonha, né? Mais uma aqui do Gabriel Baltazar. Acha que a base de elenco do Botafogo jogaria bem se o treinador contratado for posicional? O Luiz Castro era posicional. O Bruno Lage um pouco menos, mas partia de uma ideia posicional. O Thiago Nunes era posicional. O Arthur Jorge não. Eu acho que depende das peças, cara, que vierem aí para complemento de elenco, principalmente os pontas. Quais vão ser os pontas que vão jogar? Acho que o Matheus Martins, o Jefinho, o... chegou agora, Arthur, rendem bem num jogo posicional, mas eu acho que depende muito do complemento do elenco aí que vai vir. Das cerejas do bolo aí que vai vir. Mas essa base de elenco aí do Botafogo dá pra se comportar bem num jogo posicional sim. Eu acho que o ideal é você trazer um técnico mais parecido com o Arthur Jorge com essa base de elenco. Para que eles possam dar sequência ao trabalho que foi interrompido não por escolha do Botafogo, mas do próprio treinador, que optou por aceitar uma outra proposta e seguir o caminho dele. A última aqui do Gabriel Baltazar. O que você tem achado desses problemas pós-títulos que o Botafogo vem tendo? Cara, quais são os problemas? Eu não sei se eu encaro como problemas, né? Um time que foi campeão de 2 títulos importantes vai ter seus jogadores valorizados, vai chamar a atenção do mercado, vai ter que fazer algumas vendas, até porque é uma SAF, tem um dono que investiu, e aí ele se vê recebendo propostas maiores do que o valor que ele pagou, que já foi alto, eu acho natural vender. A maioria dos jogadores que saiu era reserva com o contrato se encerrando, que o clube optou por não renovar. Alguns foram envolvidos em outras negociações, como é o caso do Tiquinho. Não concordei, não gostei, mas entendo, até porque o jogador quer jogar, não quer ficar no banco. Acho que se o Botafogo perde o Igor Jesus, por exemplo, não seria o Tiquinho titular, o Botafogo iria atrás de um outro centroavante titular. Então eu acho que dentro dessa leitura, Tiquinho foi para um clube onde ele pode ser titular, né? Tudo indica que é o Santos, envolvido ali na transação que trouxe o Jair para o Botafogo. Teve as saídas já esperadas, porque já estava acordado com esses caras que eles poderiam levantar o dedo e pedir para sair quando eles achassem necessário, que era o Almada, que foi para o Lyon, como já estava acertado ali. O Luiz Henrique, que não foi para o Lyon, mas o Botafogo recebeu uma proposta de 35 milhões de euros do Zenit, sendo que pagou 20 milhões para tê-lo. Vende, pô. O Júnior Santos era o reserva imediato do Luiz Henrique. O Botafogo pagou $1 milhão para tê-lo. Recebeu $1 milhão, que na época nem chegava a 6 milhões de reais. Recebeu uma proposta de 48 milhões de reais para vender. Vende, pô. 30 anos de idade, 31, é a idade do Júnior Santos, tem que vender. Enfim, eu não vejo essas vendas como problemas. Se você estiver falando sobre o técnico pediu para sair. O Botafogo está demorando para contratar um técnico. Tá escolhendo qual vai ser o melhor para acertar. Eu não quero que traga um técnico rápido para o técnico dar errado, depois a torcida ficar chiando, pedir para sair e ter que buscar outro técnico no primeiro infortúnio que tiver aí na temporada. Eu prefiro que se demore e traga o cara certo. Isso aqui pode ser encarado como um problema? Pode. Qual seria um outro problema aqui também? Esse início aí do Campeonato Carioca ruim.
Time sub-20, time praticamente abriu mão ali do Campeonato Carioca e pra mim tá certo. Por mim eu jogaria o Carioca inteiro com equipe alternativa. Ah, mas o Carioca dá vaga na Copa do Brasil. Se você for um dos 6 primeiros no Brasileirão, você tem vaga na Copa do Brasil. Se você ganhar a Libertadores, você tem vaga na Copa do Brasil. Enfim, e o objetivo do Botafogo é esse. Não é ser um dos 4 primeiros no Carioca para estar na Copa do Brasil. A Copa do Brasil é consequência. Beleza? Então, eu não tô encarando tanto assim como problema, não. Eu acho que as coisas estão caminhando mais lentamente do que seria o ideal, mas eu acho normal que se esteja. Muita gente tem chiado, por exemplo, pela falta de reposição, poucos jogadores chegando, algumas negociações arrastadas. Eu acho normal também para essa janela de janeiro. A principal janela tem sido a do meio do ano. O Wendel, por exemplo, que já está contratado, ele vai vir só no meio do ano. É muito difícil um clube que contrata jogadores vindo de fora, como é o caso do Botafogo, conseguir trazer grandes jogadores ali, as cerejas do bolo, como eu disse, num período de temporada onde o mercado deles lá é um mercado de ajustes. Eles não vão querer perder os principais jogadores no meio do ano deles, beleza? Então eu tô caminhando bem devagar aí no meio dessa análise. Não tô achando tão problemática assim, não. Ah, mas tem uma Supercopa batendo nas portas. Cara, é importante, é mais uma taça, é um título nacional, é contra um rival, depois tem a Recopa também, mas não salva nem detona a temporada de ninguém ganhar ou perder uma Supercopa ou uma Recopa. Se o Botafogo só ganhar a Supercopa e fizer um mal brasileiro, o ano foi ruim. Beleza? Só ganhar a Recopa ou só ganhar a Supercopa e a Recopa, fizer um brasileiro ruim, uma Libertadores ruim, uma Copa do Brasil ruim, o ano foi ruim. E ao mesmo tempo, não vai ter uma super temporada se ganhar esses títulos. Obrigado aí, Gabriel, pelas suas perguntas. E a última aqui é aquela que eu estava procurando sobre o Vasco, né, do Rafael Carvalho. O que esperar do Carille no Vasco e será que ele coloca Coutinho e Payet juntos? É a mesma pergunta lá, né? Em relação ao Carille, ele ainda dá aqui o pitaco dele sobre Coutinho e Payet. Duvido Coutinho e Payet juntos com o Carille. O Carille é um técnico muito conservador. Tem a predileção pelo 4-2-3-1 ou o 4-3-3, ou seja, ele joga com 3 atacantes. O Coutinho e o Payet são meias, nenhum deles vai jogar como atacante, nem abertos, muito menos centralizados. E o que eu espero do Carille, cara, que seja um técnico que resolva o problema principal do Vasco na última temporada, que foi a defesa. Que o time passe a tomar menos gols, que o time seja mais sólido e o time tenha um contra-ataque mais mortal. Essas são as premissas do jogo do Carille. Não vai ter um jogo bonito, plástico, encantador, mas que seja um jogo eficiente para fazer o Vasco ganhar jogos. É o que o Vasco precisa nesse momento. Fazer um campeonato brasileiro seguro e o mais longe que der nas Copas. Pode sonhar com um título nas Copas, claro, porque Copa tudo pode acontecer, é mata-mata. Se você pegar um caminho mais facilitado, dá para você chegar longe. E o Brasileirão, que é a prioridade, né? Fazer um campeonato seguro ali, fazer 45 rápido e quem sabe sonhar ali com uma vaguinha na Libertadores. Eu acho que a temporada do Vasco, com o Carille ou sem o Carille, tem que ser essa. E já que se escolheu o Carille como treinador, é isso que eu espero dele, beleza? E é isso, galera. Essa foi a nossa caixinha de perguntas dessa semana. Espero que na semana que vem não precise se dar puxão de orelha para vocês mandarem mais perguntas, que a gente tem um quantitativo bom de perguntas aí para poder fazer um vídeo bacana. Gostei muito das perguntas dessa semana. Obrigado a todo mundo que participou. Quem ainda não segue o Instagram do canal, @pautas e táticas, segue lá. Mandem suas perguntas na caixinha que eu deixo toda quinta-feira. Na sexta eu respondo. E eu espero continuar deixando a caixinha toda quinta-feira para o nosso quadro se manter vivo, né? Porque se não tiver muitas perguntas, cara, o fim da caixinha está próximo. Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima.